Oi pessoal, a aula de hoje é uma aula que vai nos remeter à infância. Vai ser um tutorial dessas casinhas em papel machê. Então se tu quiser aprender tudinho, vem comigo que eu vou te ensinar. Bom pessoal, a aula de hoje vai ser duas casinhas, que eu tenho visto muito essas casinhas de madeira, de machê, não vi ainda, então eu resolvi fazer para ver como é que fica o resultado. Então eu já cortei os papelões aqui e mais ou menos a medida delas, dessa aqui vai ser 14 por 9, por 8,5. Elas são pequenas, tá? Só pra gente... E essa aqui eu pensei em pôr na parede. Então eu vou colar essas peças aqui e depois a gente aplica o machê e depois vem com o resto dos acabamentos. Agora colando aqui a gente já vem com a fita crepe. Pode fazer mais grossinha, de repente, se quiser. Eu que não quero fazer muito grossa. E depois dá pra pôr na... Dá pra fazer um cenário com ela. Aprendendo ela a fazer a casinha, dá pra fazer um cenáriozinho. Agora eu vou passar com a fita crepe em tudo. Essa parte aqui eu cortei com estilete. Agora eu vou passar papel machê em toda ela aqui, nessa parte, deixar secar, para depois a gente pôr os complementos, que é as janelinhas, o telhado. E vai ficar bem bonitinho, fazer uma coisa colorida assim. Então remete muito assim à infância, pelo menos para mim. A aplicação é só assim, passa a pazinha, mais ou menos aqui vai ser, essa parte vai ter um telhadinho depois. Então eu vou passar nela toda, nas laterais inclusive, e já trago pronta para vocês verem. Essa parte do papel machê, como eu sempre ensino, vai passando com a pazinha, e vai fazendo, aqui tem os relevos, ó, vai marcando e vai alisando. Essas casinhas assim, se fizer bem pequenininha, dá para fazer o imã de geladeira, dá para fazer chaveirinho. Tem uma série de coisas que dá pra gente transformar essas casinhas. Fazer com menos detalhes, né? Então dá para fazer uma coisa mais simplesinha, porque para não ficar muito complicado, né? Porque fazer pequenininha é ruim. Aqui depois eu vou fazer uma parte assim mais achatada e vou fazer tipo de um tijolinho, como se tivesse descascada na parede. Mas eu quero terminar primeiro aqui essa parte, depois eu faço. O telhadinho eu não vou fazer, vou fazer só até a beirada aqui na lateral sim. Mas na parte do telhado não. Só vou alinhar aqui e aqui vou deixar sem nada. E agora eu fiz aqui, ó, dois rebachos, pra depois eu vou pintar, ó, tijolinho, como se estivesse descascando. Tá? Então, aí pinta ela da cor que a gente quer e depois aqui faz como se tivesse os tijolinhos aparentes. E aqui também eu fiz mais um pedacinho, como se tivesse descascada. Acho que tem que ser mais pra cá, senão vai pegar na porta. Eu quando fazia decoração para bebê, eu fazia muito isso nas casinhas. Ficava bonitinho. Tá, agora eu vou pôr para secar. E ó, fica assim, ó, faz um rebaixo. Aí depois a gente termina aqui do lado de lá e já dá para montar o telhado e a portinha e as janelinhas. Essa aqui eu fiz em duas partes. E aí eu vou fazer assim, depois de passar o machê, eu vou pôr o telhadinho. E depois que a gente vem com as janelinhas, vem com outro telhado, assim. Vai ficar bem fofa. Então eu colei agora aqui, aí eu vou passar a fita crepe pra gente pôr a massa. Eu já forrei com a fita crepe. E aí a gente vai começar a pôr a massa. E essa parte aqui que vai ficar mais baixinha, ela vai ficar... Vou pôr uma janelinha aqui. Então, aqui a gente vai passar a massa, como na outra, vai passando, vai alisando. Pode ser uma camada fina, não precisa ser grossa, porque o papelão já deu o relevo que a gente queria. Tá, aí eu termino e já trago para vocês verem como é que vai ficar, e eu já ponho para secar, para dar continuidade.
Aqui nessa lateral a gente pôr em cima de um papel ou de um plástico e para poder arrumar aqui na lateral, senão a gente não consegue. E aqui também eu vou fazer uma parte assim que vai como se fosse descascado. Essa parte assim. Não avançar muito pra lá por causa eu não sei se eu vou pôr janela ou porta aqui. Não avançar muito pra casa pra não atrapalhar. Aí depois a gente vem com a pintura, assim, fazer como se fosse quebrado. Eu passei em quase tudo aqui, só falta... As laterais estão prontas. Só falta essa parte aqui, então vou deixar secar para poder pegar. A gente não tem... Chega uma hora que a gente não tem onde segurar, então tem que pôr para secar. Tá, já tá bem sequinho desde ontem. Agora eu vou terminar de fazer essa parte aqui e por cola, sempre quando vai unir a parte seca com a parte molhada, por cola. Tá, então agora eu vou terminar essa partezinha aqui e esta aqui, aí eu já ponho para secar. Tá, terminei a parte do machê. A parte do machê em si não tem muita coisa diferente para fazer. O que a gente vai dar a graça vai ser na pintura, tá? Nos detalhes. Aí, de repente, pode fazer 2, 3 casinhas juntas, fazer tipo de um condomínio, ia ficar bem bonito. Aí, quem pôr uma base de papel machê ou base de madeira também fica bem legal, tá? Então, eu vou deixar elas secarem. Aí, depois a gente vai concluir, deixar ela bem bonita. Tá pronto agora, ó, ficou bem sequinha, arrumei. E agora, em vez de pôr as janelinhas, as coisinhas, eu acho que vou dar uma mão assim no fundo, porque eu quero fazer tipo de uma pátina, de uma madeira envelhecida. E aí depois que eu vou colar as janelinhas, senão fica ruim de pintar. Então a gente pinta passa uma demão, vou fazer uma azul, uma amarela. Aí passa uma demão de tinta, faz o efeito que eu quero, para depois a gente colar as janelinhas, aí fica mais fácil de pintar tudo. Porque no momento que pôr as janelinhas aqui para fazer a pátina fica mais complicado. E assim vai ficar mais fácil. Aqui eu vou fazer 2 tipos aqui. Nessa parte aqui eu não dei rebaixo. Aqui eu vou só uma tinta branca e depois eu vou passar o verniz craquelê em cima e passo a tinta, parece que vai ficar meio craquelado um pedaço da pintura. E aqui eu fiz um rebaixo que eu vou fazer tijolinho, tá? Então são efeitos que a gente pode dar na casinha aqui. Parece uma coisa envelhecida e depois eu vou fazer uma pátina. Agora a amarela eu vou fazer da mesma forma, uma parte assim eu vou fazer como se fosse, vou passar o verniz craquelado, ela vai ficar como se fosse uma parte craquelada assim. E aqui eu não vou nem passar o primer por causa que se ele ficar meio craquelado a pintura não faz mal, até vai ficar bonito, porque é outra proposta. Essa aqui é uma proposta de uma casa mais usada no caso. E essa aqui onde tem a rebaixo a gente pinta de branco para depois fazer os tijolinhos. Depois de tudo pronto que a gente aplica, até de repente pinta a janelinha separada para depois só colar. E nessa parte aqui eu vou fazer um amarelo, que é uma parte saliente, como se fosse uma área, eu vou fazer um amarelo mais claro. Agora eu vou passar o verniz craquelê aqui, pra gente fazer o craqueladinho. Aí depois passa a mesma cor por cima, o mesmo tom de azul e de amarelo. Eu gosto de dar uma secadinha antes com o secador para ele não ficar muito melecoso e não grudar na tinta. Só um pouquinho, aí a gente já vem com a tinta amarela em cima. Aí sim, aí passa o secador forte, passa bem levezinho assim, ó. Para que lá, se arrastar muito o pincel, ele sai junto.
Então tem que ser bem devagarinho. Agora vem com o secador mais forte. Ele vai craquelar. Fica assim, fica um efeito de coisinha velha. Acho que ficou muito bonitinho. Aí depois a gente faz os tijolinhos aqui. Aí seca com o secador forte, aí ele abre bem. Fiz o azul, fiz o amarelo. Fica bonitinho, dá um efeito na casinha. Agora eu tenho stencil de fazer ondinha. Aí eu fiz assim pra fazer a... Não é nessa aqui, é nessa aqui. Aí eu vou fazer assim. É que por trás eu vou botar uma camada mais grossa de cola quente pra ele ficar altinho. E aí fazer o telhadinho. Primeiro eu vou pintar pra depois colocar. O que eu tenho, esse é muito antigo. Eu usei papel craft 400, mas pode usar uma caixa de embalagem de café, de creme dental, que é a mesma espessura de papelão. E agora a gente faz os tijolinhos. Faz os tijolinhos assim. Aí só faz as listas, depois a gente marca o meio para fazer a divisão. Não fica muito difícil de fazer. Esse aqui é um cor de cerâmica mesmo. Agora, para marcar os tijolinhos, a gente vem assim, faz nesse aqui, faz alternado. Esse lado de cá faz um, faz dois, e vai fazendo assim até embaixo. Aí fica marcando os tijolinhos. Quando eu trabalhava com decoração para bebê, eu fazia muito painel e eu fazia muito isso aqui. Fazia muita casinha, muito tijolinho, muita... E eu gosto muito desse tema. Se vocês gostarem desse tema, me avisem que eu vou fazer mais aulas. Aqui nessa parte, a gente faz como se estivesse rachando. Aí cria umas fendas assim, umas fissuras na parede. Agora é meio um quebra-cabeça, tá? Eu fiz os telhadinhos, essa parte vai ser a parte da frente do telhado, que eu vou colar com cola quente. Aí fiz assim, fiz as portinhas, janela. Isso aí cada um vai fazer a sua própria casinha, né? A minha ficou assim. Aqui essa parte aqui, e essa vem por cima, aliás assim. E essa vem por cima, tá? E as janelinhas, as portas, tá? Então eu vou pintar. Depois eu trago pra gente colar. Vou pintar tudo com laranja, assim, uma laranja meio cor de telha. Aí vai ficar bem fofo. Aí depois eu vou ensinar vocês a fazer uma plantinha pra pôr como se fosse uma moitinha na frente do jardim. Agora eu vou fazer tipo de uma pátina aqui pegar um pincelzinho assim mais largo. A gente tira o excesso de tinta e passa bem devagarinho, assim, bem de levinho. Como se fosse uma casinha envelhecida. Dá a sensação de desgaste, esse que eu quero. Pouquinho assim, não é muito. Só pra dar um efeito. Esse aqui eu tô usando um marfim pra fazer isso. E no amarelo a mesma coisa, a mesma cor. Porque o amarelo já é uma cor mais intensa. Eu não fiz um amarelo claro. Então dá... Até que esse aqui vai... Nessa parte aqui vai ficar meio desmaiadinho, mas não faz mal. E aqui vai ficar mais aparecendo. É só assim. Pra dar um efeito de caiado. Agora pra fazer efeito de plantinha, como eu fiz aqui, eu peguei um pedacinho de estopa. E a gente pinta com... Pinta assim, ó, é segura porque é ruim, não para quieto. E pode vir com um tom mais claro por cima, para fazer um degradê. Agora eu vou colar o telhadinho. Optei pela cola quente, que eu acho que é melhor.
mais rápido. E agora, a gente põe essa parte aqui. Agora eu vou pôr essa aqui por cima. Por a portinha. Agora eu vou colar aqui com cola quente. Eu vou colar a plantinha aqui. Agora a gente põe a maçaneta da porta aqui e faz um coraçãozinho aqui na janela. A primeira tá pronta. Olha como ficou engraçadinho. Isso remete pra mim a brinquedo. Não sei pra vocês. Me deixa nos comentários o que vocês acham. Remete à infância, alguma coisa assim. Pra mim é muito infância isso aqui. Agora esse a gente vai pôr aqui a parte de cima do telhado. E aqui eu pensei em pôr cola quente para preencher essa parte alta aqui, ó. Para fazer o acabamento da comida aqui, eu pus um palitinho de churrasco, um pedacinho, e a gente pinta aí. Agora eu vou colar o telhadinho aqui e vou fazer os contornos das janelinhas. Vou pôr a plantinha. Fazer o contorno das janelas. Estão prontas as nossas casinhas. Agora por trás eu vou pôr um papel craft para fazer um acabamento bonitinho, passar verniz fosco, que eu gosto do fosco, mas quem quiser brilhoso pode passar brilhoso. E isso aí, se vocês gostarem dessa aula, me digam que eu faço uma outra aula nessa vibe de casinha aí, que eu já tô com uma outra ideia aqui, mas não sei se vocês vão gostar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula hoje, que é uma aula que estava na minha cabeça há muito tempo, que eu estava querendo fazer. Não deixa de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos. Me deixa um comentário para dizer o que achou, se quer uma outra aula nesse estilo. E um beijo a todos e até a próxima.